casa serviremos ao Senhor. Quando Josué faz seu último discurso, seu testamento espiritual ao povo de Deus que ele tinha conduzido, que ele tinha recebido de Moisés para conduzir até a divisão da Terra Santa, ele coloca diante daquelas pessoas a questão, a pergunta: a quem vocês querem servir? Josué lembra que os antepassados deles tinham vindo do paganismo. Os pais de Abraão tinham servido aos ídolos falsos. Eles receberam a revelação do Deus verdadeiro, só que eles tinham acabado de entrar numa terra pagã, que era a terra de Canaã. Na terra de Canaã, os povos todos eram idólatras. E Josué sabia por experiência própria, porque ele tinha visto que Moisés tinha sofrido, que o povo de Deus facilmente caía na tentação da idolatria. Então, diante daquela situação em que o povo se colocava sempre ali em perigo do pecado, Josué coloca uma decisão. A quem vocês querem servir? Vocês querem servir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou vocês querem servir o Deus dos pagãos? E Josué, sabendo que nós seguimos a verdade, que nós não vamos na onda daquelas pessoas que estão à nossa volta, que a gente não segue simplesmente a maioria, ele já coloca a própria resposta: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente de quem vocês escolherem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente poderia refletir sobre qual é o significado profundo, qual é o alcance dessa frase tão simples, mas tão importante naquele contexto e importante para nós hoje. Se nós dividirmos a frase em 2 pedaços, eu e minha casa, e depois serviremos ao Senhor, nós poderemos talvez compreender um pouco mais do alcance dessas palavras. O que significa eu e minha casa? Nós vemos que ele começa colocando a si mesmo. De fato, nós devemos saber que a escolha do serviço de Deus é uma escolha, antes de tudo, pessoal. Esse eu que vem à frente não significa que, porque ele é o chefe, ele vai obrigar todos a servirem. Não, significa que ele tem a responsabilidade, que ele tem a consciência de que ele deve dar o primeiro passo. E todos nós devemos dar esse passo, devemos dar esse exemplo. Numa família, tendo pai, mãe, filhos, todos eles devem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De que forma nós vamos querer que minha casa sirva ao Senhor se eu não sirvo? De forma que o serviço do Senhor na família deve começar pela escolha pessoal de cada um no serviço a Deus. Eu e minha casa. No entanto, depois do eu, vem a minha casa. De nada adiantaria se eu servisse a Deus e ficasse indiferente sobre se minha família está seguindo a Deus ou não. É claro que todos os membros da família têm liberdade. E nós sabemos que nós rezamos pela conversão da nossa família, mas nós não podemos forçar a nossa família a servir a Deus. No entanto, seria muito estranho que nós nos acostumássemos a viver numa família onde só eu sirvo a Deus. O que será que eu tenho feito para que minha casa também sirva ao Senhor? Isso que Josué coloca aqui. Eu e minha casa serviremos. E mesmo que hoje talvez sua família não sirva, você deve também dizer isso: eu e minha casa serviremos. Eu tenho fé de que com a força da oração eu vou conseguir a conversão da minha família. E eu e minha casa no futuro serviremos ao Senhor. E minha casa aqui não significa só os membros da família. Nós poderíamos perguntar: será que minha casa enquanto lar, enquanto ambiente, serve ao Senhor?
Ou será que nossa casa só serve ao Senhor quando nós estamos na igreja? Tem pessoas que são servos do Senhor na igreja, em casa são pagãos. Será que dentro do ambiente da sua casa, vocês estão deixando entrar o pecado? Será que a gente está vivendo uma vida dualista, uma dicotomia, uma incoerência? Fora de casa, eu tenho tais princípios, dentro de casa eu vivo outros. Será que a minha casa é um ambiente cristão, uma igreja doméstica de fato? Será que minha casa serve ao Senhor? Será que eu seria capaz de convidar Cristo para ir na minha casa tomar uma refeição, como acontecia quando Cristo estava andando entre nós na Palestina? Ou será que eu teria vergonha? Ou será que eu teria que maquiar o ambiente da minha casa antes de receber nosso Senhor? Que de fato a nossa casa seja um lugar do serviço de Deus, uma igreja. No início da igreja, quando os romanos perseguiam os cristãos, o lugar de culto era a casa dos fiéis. A igreja católica começa nas casas. Será que a minha casa pode ser considerado um lugar apto, bom o suficiente para ser uma igreja? Vamos nos colocar hoje essas questões. Será que eu estou servindo ao Senhor? Será que minha família está servindo ao Senhor? Será que minha casa está servindo ao Senhor? E depois que nós sabemos quem sou eu e quem é minha casa, o que significa servir ao Senhor? O servo é propriedade do Senhor. Servir a Deus significa dedicar a Ele a obediência. Obediência que se demonstra principalmente através dos atos de culto e da obediência aos mandamentos. Servir ao Senhor significa cultuá-lo como Deus. E significa viver os seus mandamentos. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala com Moisés para avisar o faraó que eles precisam sair de lá, porque eles precisavam cultuar a Deus como Ele quer ser cultuado. Que a gente poderia falar, por que não cultua a Deus ali mesmo, no Egito? Porque Deus não queria assim. Nós cultuamos a Deus como Ele quer. Nós cultuamos a Deus como Ele manda. E Ele manda através dos mandamentos, e Ele manda através das leis da igreja. Nós cultuamos a Deus na Santa Missa, principalmente. Nós cultuamos a Deus na oração, e de forma especial hoje, na oração em família. Como é que seria uma casa que serve ao Senhor, mas onde lá nunca tem oração? Como é que seria uma casa que serve ao Senhor, mas onde não se vive os mandamentos? E se a gente começa a pensar e lembrar daquilo que Cristo ensinou, nós facilmente recordaremos que Jesus mesmo apresenta qual que é o maior inimigo do serviço a Deus. Jesus, numa passagem muito famosa, que todos vão lembrar, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. O ser humano normalmente não consegue ficar neutro. O ser humano ele busca a quem servir, nem que seja a si mesmo. E normalmente o que acontece é que as pessoas tentam viver uma vida onde vai servindo a senhores diferentes em determinados momentos. Só que isso é uma ilusão. Jesus falou, se a gente começa a servir a dois senhores, nós vamos odiar um e amar o outro. E Jesus, para já deixar claro qual é o pior dos inimigos, qual é o inimigo que normalmente toma o lugar de Deus no serviço, ele fala, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E acredito que se nós olharmos como um panorama geral para as famílias do nosso tempo, nós veremos que abertamente as famílias escolheram o serviço ao dinheiro. A vida de família praticamente se destruiu. O tempo junto em família se tornou uma catástrofe. E a pandemia mostrou isso. As pessoas desesperadas porque têm que ficar com a própria família dentro de casa.
Muitas pessoas, é claro que tem pessoas que precisam trabalhar mais, precisam trabalhar fora, porque senão não conseguem sustentar a família, isso sim. Mas, no entanto, a gente sabe que também existem muitas pessoas que escolhem se afastar da família por motivos supérfluos, ou porque quer simplesmente enriquecer. Não basta simplesmente dar uma vida saudável, confortável, a pessoa precisa de luxo. E é por isso que a sociedade de hoje, que é mais rica que a sociedade do passado, tem tanto medo de ter mais filhos. A sociedade de hoje não quer que o seu filho que tem X divida com um irmão, prefere que tenha só um. Ou que não tenha nenhum, prefere que tenha um cachorro. As pessoas têm medo da vida. Nem todo mundo consegue ter vários filhos, mas todo mundo deve estar aberto à vida. Todo mundo deveria entender que é mais precioso o tempo em família, é mais precioso você acompanhar a criação do próprio filho, do que você ficar lá enchendo simplesmente a herança da criança. Quantos e quantos pais e mães hoje simplesmente desconhecem os próprios filhos? Terceirizaram a criação dos filhos. Os filhos são criados pela escola, os filhos são criados por babás, quando muito pela avó, se já tiver um pouco melhor. E os pais, sei lá, vêm uma vez no dia ali, não sabem o que os filhos fazem, não sabem o que os filhos pensam, não sabem o que os filhos veem no celular. O celular virou o amigo das crianças. E muitas vezes também essa terceirização da criação dos filhos também se reflete na própria vida do casal. Muitas pessoas terceirizaram a vida conjugal, porque não tem mais contato, não tem mais diálogo, não tem mais amor. O casal vira estranho dentro da própria casa. E as necessidades de carinho, e as necessidades de amor, as necessidades afetivas, muitas vezes são também terceirizadas. Com adultério, com amor livre. Onde, muitas vezes, marido e mulher vira um simples contrato. Vira uma simples questão de bens. Onde a amizade foi destruída, porque a amizade se alimenta de contato. E não existe mais o contato. Tudo isso porque aquele serviço ao Senhor foi deixado de lado em troca do serviço do dinheiro. Em troca do serviço do pecado. Às vezes nem sempre é dinheiro. Mas todas as vezes que nós tiramos o nosso serviço de Deus e colocamos nosso serviço em outras coisas, nós prejudicamos não só a nós mesmos, mas nós prejudicamos a nossa casa. De forma que o serviço do Senhor, ele se realiza de forma concreta. O serviço do Senhor precisa ser alimentado do culto e dos mandamentos. O serviço do Senhor que vai garantir a sobrevivência da família. Porque o ataque à família é tão presente na nossa sociedade? Porque a gente sabe que atacar a família é atacar a Deus. É atacar a Deus e atacar a família. Porque quando Deus termina a criação, como chave da criação, Ele coloca a família. Quando Deus quer escolher um povo, Ele escolhe antes uma família, a família de Abraão. Quando Deus quer vir à terra nos salvar, Ele escolhe uma família, a Sagrada Família. Deus tem clara preferência pela família. E como o demônio quer sempre fazer tudo ao contrário, o demônio odeia, com certeza, a família. Portanto, amados irmãos, que nós possamos hoje tomar essa escolha. Diante da pergunta que Josué fez para o povo e que Deus coloca hoje de novo para nós, a quem nós queremos servir,
que a gente possa responder com sinceridade: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, na frente, dando o exemplo. Minha casa, com minha família, o meu lar. E o serviço verdadeiro a Deus. Serviço de adoração, serviço de vida verdadeiramente cristã. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito